4. Beethoven não é dançado. Nossa última investigação da presença epidêmica, para usar de novo o termo proposto por Arnaldo Nesquier, do preconceito linguístico nos comandos paragramaticais, usará como material de análise uma coluna de jornal chamada Dicas de Português, assinada por Dade Squarize. Vamos reproduzir o texto tal como publicado no Diário de Pernambuco de 15 de novembro de 1998. Essa mesma coluna, porém, já tinha sido estampada no Correio Brasiliense algum tempo antes, em 22 de junho de 1996. Época em que o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa visita a Portugal, acusou os brasileiros de serem todos caipiras. Declaração infelicíssima e desastrosa. Caipira não pode ser usado como ofensa, com a qual, todavia, Squarize parece concordar plenamente, já que qualifica o presidente de iluminado. A republicação da coluna, mais de 2 anos depois, prova que se trata de material distribuído por agência de notícias, com possibilidade de já ter sido ou de ainda vir a ser publicado em outros jornais. Uma perspectiva que, confesso, me dá arrepios. Por quê? Leia você mesmo e descubra. Português ou caipirês? Dade Squarize. Fiat Lux, e a luz se fez. Clareou este mundão cheinho de jecas tatus. À direita, à esquerda, à frente, atrás, só se vê uma paisagem. Caipiras, caipiras e mais caipiras. Alguns deslumbrados, outros desconfiados. Só um iluminado. Pobre peixinho fora d'água, tão longe da Europa, mas tão perto de paulistas, cariocas, baianos e maranhenses. Antes tarde do que nunca, a definição do caráter tupiniquim lançou luz sobre um quebra-cabeça que atormenta este país capial desde o século passado. Que língua falamos? A resposta veio das terras lusitanas. Falamos o caipirês, sem nenhum compromisso com a gramática portuguesa. Vale tudo. Eu era, tu era, nós era, eles era. Por isso não fazemos concordância em frases como não se ataca as causas ou vende-se carros. Na língua de Camões, o verbo está enquadrado na lei da concordância. Sujeito no plural, o verbo vai atrás, sem choro nem vela. Os sujeitos causas e carros estão no plural. O verbo vaquinha de presépio deveria acompanhá-los, mas se faz de morto, o matuto, ingênuo, passa batido. Sabe por quê? O sujeito pode ser ativo ou passivo. Ativo, pratica a ação expressa pelo verbo. Os caipiras, sujeito, desconhecem ação. O outro lado, passivo, sofre a ação. O outro lado, sujeito, é desconhecido, ação, pelos caipiras. Reparou? O sujeito, o outro lado, não pratica a ação. Há 2 formas de construir a passiva. A. Com o verbo ser, passiva analítica. A cultura caipira é estudada por ensaístas. Os carros são vendidos pela concessionária.
B. Com o pronome se, passiva sintética. Estuda-se a cultura caipira. Vendem-se carros. No caso, não aparece o agente, mas o sujeito está lá, passivo, mas firme. Dica: use o truque dos tabaréus cuidadosos. Troque a passiva sintética pela analítica e faça concordância com o sujeito. Vende-se casas ou vendem-se casas? Casas são vendidas, logo, vendem-se casas. Não se ataca ou não se atacam as causas. As causas não são atacadas, não se atacam as causas. Fez-se ou fizeram-se a luz? A luz foi feita, fez-se a luz. Firmou-se ou firmaram-se acordos? Acordos foram firmados, firmaram-se acordos. Na dúvida, não bobeie, recorra ao truque. Só assim você chega lá e ganha o passaporte para o mundo. Adeus, Caipirolândia. O que mais me impressionou nesse texto foi seu poder de síntese. Em poucos parágrafos, a autora conseguiu reunir praticamente todos os chavões rançosos que compõem o preconceito linguístico. Os preconceitos sociais e étnicos também foram contemplados. O preconceito se manifesta já no título, português ou caipirês. A partir daí, como milho de pipoca em óleo quente, pululam as palavras de conteúdo semântico fortemente preconceituoso. Mondão, jecas, tatus, caipiras, caipiras e mais caipiras, deslumbrados, tupiniquim, capial, caipirês, matuto, tabaréus, caipirolândia. É ou não é um poderoso trabalho de síntese? Dispensa comentários.